Fala, minha gente! Seja bem-vindo aí ao nosso segundo de muitos Café das 10, tá? A nossa maneira simples, rápida, direta e objetiva de nos ajudar, né? De fazer com que a equipe cresça com o compartilhamento de informações, dicas, sugestões, orientações que visam o nosso aperfeiçoamento. Esse é sempre o objetivo. Nesses 10 minutinhos aqui no máximo, vamos ter algumas coisas bem valiosas para discutirmos juntos. E aí, você, do outro lado aí da telinha aí, também no grupo, a sua interação é fundamental para que a gente construa aí, né, uma estrada de conhecimentos, aprendizagens, experiências, trocas de informação, né, e a nossa maturidade acadêmica, ela cada dia mais seja trabalhada. Quase que eu me engajo aqui agora. Mas vamos falar hoje sobre preparo especializado. Nesse aspecto, para o professor, né, o preparo ele é fundamental. E esse preparo não diz respeito apenas à nossa formação, aquilo que nós adquirimos ao longo do tempo, mas é um preparo contínuo, é um preparo sistemático, é um preparo que segue a linha do infinito, até porque a nossa atividade é constantemente atualizada. Quando eu coloco aqui, né, para você acompanhar comigo, que diz o professor deve conhecer bem mais, pelo menos, né, do que é exigido pelos programas das disciplinas. E aí nós temos duas formas de conhecimento, né? Em extensão, a parte teórica, e em profundidade, parte prática. Por quê? Porque assim fica mais fácil de você contextualizar. E lá na frente a gente vai ver essas técnicas, né, de trazer a correlação com o real. Então, é muito importante esse preparo constante. Os estudos, sim, o professor deve ter o seu local de estudo, deve ter o seu tempo de preparo, de pesquisa, de leitura, né, de estudo, de aprofundamento teórico, de reciclagem em cursos de especialização, em trabalhos onde ele possa ali desenvolver o profissionalismo da formação dele e que sirva de base, né, para a contextualização em sala de aula. Então, ó, extensão, conhecimento e profundidade. Longe da síndrome do sei de tudo, e não é demérito algum nós, enquanto professores, em sala de aula, se formos em algum momento surpreendidos por alguma pergunta que fuja do nosso campo de alcance, não é demérito dizermos que não sabemos. É até humildade, e isso vai cativar bem mais os alunos, entendendo eles que o professor também é limitado. A síndrome de querer saber de tudo e sempre se colocar como o dicionário Aurélio do século 28 é comprometedor e altamente perigoso. É melhor uma humilde resposta não sei do que uma resposta dúbia que possa acabar com a sua carreira, acabar com o seu mérito e com a sua credibilidade em sala de aula. Lembrando sempre que enquanto falamos, existe um monte de aluno contextualizando aquilo que dizemos. Hoje em dia é dessa forma. Capacidade de incentivar o aluno. Aqui são dois eixos, né? Despertar a mente do aluno, estimular ideias, através do exemplo do professor, já disse aqui, o professor é um exemplo, da simpatia pessoal, o carisma, e dos meios que ele puder utilizar para isso, objetivando aí para os sentidos e para os fatos da inteligência. Essa capacidade de incentivar, porque muitas vezes nós, enquanto professores, passamos algum trabalho, algum tipo de atividade, e os alunos, às vezes, eles dão aquela ré de início, mas com o exemplo, com a simpatia, com o carisma, com a liderança em sala de aula, você consegue incentivar aqueles alunos que até mesmo possam estar desacreditados de si, que não irão conseguir, que não será uma boa apresentação e que eles vão conseguir chegar lá. Isso é fundamental. E aí eu tenho essas 6 dicas, né? A gente vai ver, não são só 6, é 6 que a gente vai tratar aqui, mas tem outras. No próximo café eu mostro. Mas essas técnicas didáticas aqui, ó, correlação com o real, a contextualização. Por isso, lá atrás, eu falei em extensão e profundidade. Conhecimento técnico, profundidade, conhecimento prático. Sempre é importante você contextualizar. Você está dando a definição de algo, você está explicando algo, você está falando algo, e você pode contextualizar com a vivência sua, você pode contextualizar com um vídeo, com um filme, com uma imagem, e de forma que isso abra o cognitivo dos alunos para entender o que aquilo teoria tem a ver com aquilo prática. A participação ativa.
cabe ao professor sempre questionar, perguntar, solicitar que o aluno fale. Essa aula 100% expositiva, ela tem os seus lados positivos e os seus lados negativos. Você pode dar uma aula 100% expositiva e ser show. Vai depender da sua capacidade de manejo de auditório, a sua capacidade de hipnotismo no bom sentido daquilo que você fala, vai depender da sua capacidade de prender a atenção do aluno, que é resultado dessas duas últimas que eu falei, e vai depender da sua capacidade de interagir com eles apenas através da sua fala. O que é muito, às vezes, desgastante e disciplinas que não cabem essa aula meramente expositiva. A pergunta, o despertar no aluno para que ele fale, o que você acha, qual é a opinião de vocês, como poderia ser melhor. Vou dar duas sugestões, vou dar duas situações, vou simular dois meios, três hipóteses, qual hipótese seria melhor para essa questão, e aí você começa a chamar o auditório, chamar a sala de aula para participar. O êxito inicial, isso é importante, né? O professor é um facilitador. A gente tem que saber, o êxito e o insucesso são duas técnicas que andam juntas. Em um momento no êxito, você vai incentivar os alunos, facilitar de forma que eles aprendam. Quando o aluno está muito se gabando de estar sabendo demais, é a hora da técnica do insucesso inicial. O que é isso? Aumenta um pouco o nível da dificuldade. Ele vai sentir a pressão, pode dar uma esmorecida, mas aí, novamente, o êxito inicial. Facilitar no meio da dificuldade. Facilita, dificulta, facilita, dificulta. Esse é o ciclo, para que ele também não se ache, né, o bambambam da história. Então, e nessa do insucesso inicial, palavras novas, né? Sempre que nós falamos uma palavra difícil, um vocabulário novo, imediatamente após a pronúncia é ideal darmos o significado, até para facilitar e fixar na mente daquele aluno o que significa aquela nova palavra. Eu lembro que uma vez eu falei em uma sala, né, a empresa foi à bancarrota e passei batido, blum, falei direto, fui embora. E aí o aluno levantou a mão e perguntou ao professor que diabo é bancarrota. Eu só uma expressão popular que indica que a empresa faliu. Tá? Apresentação de tarefas, a distribuição, solicitar que o aluno participe, estudos de casos, atividades em grupos, debates, mesa redonda, como você tem aquela, né, eu gosto de chamar, que agora me foge o nome aqui, eu fazia muito isso, colocava uma cadeira no meio, botava a sala em círculo, e antes eu passava para eles o assunto para eles estudarem, eu sentava no meio da sala e a aula não tinha slide, não tinha quadro, era eles perguntando, eu respondendo, eu perguntando, eles respondendo, e a gente fazia essa mesa, esse giro da verdade, né? Roda Viva, lembrei o nome, né? Eu peguei o nome do programa e adaptei para a sala de aula, Roda Viva. Apresentação de tarefas, sair daquela praxe, né? Slide, quadro, e para a parte mais de tarefas. E atividades socializadas, né? Atividades que tragam a turma para o conjunto. A sala de aula é um local terrivelmente social. E isso deve ser explorado até para que eles saibam e consigam trabalhar com as diferenças, trabalhar com as divergências. E para isso, cabe a nós, professores, incentivarmos cada vez mais essas atividades socializadoras, né, que são os grupos, que são os debates entre eles ali. É um tema que você dá, joga e dá um tempo para que o grupo A debata, para que o grupo B discuta, e depois aquilo ali em conjunto vai sendo tratado. As dinâmicas de grupo é fundamental. Aí você pode perguntar, mas como é que eu posso, por exemplo, aplicar essas técnicas? Lembra que a gente começou falando do preparo especializado? Tudo isso aí requer o tempo de preparo do professor. Isso vai entrar no seu planejamento de aula, que não necessariamente é o seu plano de aula. É o plano de aula, a gente faz, manda o assunto que vai ser dado, mas muitas vezes ali, se você for colocar tudo, não vai ficar um plano, vai ficar uma biblioteca. Então você faz o plano de aula daquilo que você se propõe a ensinar, e você tem o seu planejamento de cada aula. Bom, a minha primeira aula é essa, e para essa primeira aula, a forma desse conteúdo, nessa atividade socializadora, nessa apresentação de tarefa, vai ser essa aqui. E aí no seu planejamento de aula, você vai colocando isso. São técnicas simples, rápidas e diretas que podem nos ajudar e muito a melhorar a nossa aula, os alunos aprenderem e cada vez mais crescermos como equipe.
Até o próximo e continuamos falando ainda de técnicas didáticas. Te aguardo lá.